desde criança, né? Comecei bem cedo a tocar já em festinhas e tudo. Depois, quando chegou em 2003, mais ou menos, 2004, eu tive uma pausa no trabalho como músico e resolvi estudar. Né? Vou estudar. E nisso eu descobri a musicoterapia, eu estava a fim de estudar música, fiz vestibular para a USP, pensei em estudar, né? Eu nunca tinha feito graduação, então pensei em fazer uma graduação em piano, assim, sou fã do Mauro, né? Que, pô, conseguiu se formar em piano clássico, que coisa, é um sonho. Mas aí, quando eu fui lá, eu percebi que na segunda fase da prova, eu tinha, na prova específica sobre piano, eu descobri que não era o que eu queria fazer, porque eu sempre fui um pianista de música pop, né, popular, MPB. E aí, uma parente minha, uma tia minha, falou: Nossa, você já ouviu falar musicoterapia? Daí eu fiquei curioso com a musicoterapia. E para fazer um pouco breve a história, eu fui buscar a musicoterapia na Faculdade Paulista de Artes, em São Paulo, essa que o Igor também frequentou e tal. Fiquei encantado pela possibilidade de poder descobrir, né, na ciência, como eu já tinha interesse, como que a música afeta o ser humano, porque sendo músico, a gente vê os efeitos da música na plateia, a questão do prazer, da satisfação, do social, de estarmos todos juntos. E eu falei, poxa, né, quais são os efeitos da música nas pessoas que a gente não entende direito quando está em cima do palco e vê toda aquela alegria, toda aquela gente reunida, né? E aí o Renato Sampaio, que era o coordenador do curso, hoje ele está em Minas Gerais, ele me convenceu praticamente, falou, se você tem curiosidade, se você gosta de medicina, eu já era formado também em curso técnico de áudio, então já era técnico de som e produtor de áudio em estúdio, eu tinha muita curiosidade sobre isso. Daí fiz o vestibular e foi minha primeira graduação. Me formei em 2007 e continuei trabalhando na área de múltiplas deficiências com crianças e adolescentes, até que em 2012 surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Aí eu fiz o mestrado na Unifesp, num programa de educação e saúde, que é um programa interdisciplinar da Unifesp. Meu orientador foi o Dr. Mauro Muscati, que é um neurologista, e nós fizemos um projeto em que eu avaliei as habilidades rítmicas de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e fizemos então esse trabalho de pesquisa, que foi uma pesquisa bacana, uma pesquisa mais dentro da clínica, mas uma pesquisa mais de avaliação do que realmente de aplicação da musicoterapia. Então eu pude fazer a minha formação como pesquisador dentro desse programa e pude me aprimorar na metodologia científica e metodologias de pesquisa para dar vazão mais à minha curiosidade antiga, que era, afinal, como é que a música afeta o nosso comportamento, as nossas emoções. E aí enveredei para esse caminho das habilidades motoras e rítmicas. Daí terminei o mestrado, 2014, 2015, continuei na Unifesp e comecei a frequentar o departamento de psicobiologia da Unifesp. Aí, de 2015 a 2017, eu fui programando um projeto de doutorado, ingressei no doutorado na psicobiologia da Unifesp, para continuar estudando habilidades sensório-motoras e o desenvolvimento dessas habilidades com crianças. Porém, dessa vez, eu quis criar um instrumento de avaliação para crianças ainda como sem transtornos do desenvolvimento, como foi no mestrado. Então, eu fiz um projeto para, primeiro, fazer a avaliação do desenvolvimento sensório-motor com crianças com desenvolvimento típico, principalmente em escolas públicas de São Paulo. Iniciei o meu doutorado em 2017 e estou no meu último ano de doutorado após uma pesquisa em 2 escolas públicas, onde eu consegui uma amostra boa para pesquisa. Nós criamos um projeto interessante que eu posso falar detalhes mais tarde. Mas, basicamente, estou no último ano de doutorado e naquela correria de escrever a tese, né? E também produzindo os artigos e naquela luta do pesquisador, que a gente é da área de humanas, então tive que misturar bastante a interdisciplinaridade. Aí foi nosso campo de pesquisa, porque eu estou dentro da psicobiologia, eu tenho uma orientadora que é bióloga, a doutora Sabine Pompeia, e tenho outra orientadora que é neuropsicóloga, a doutora Mônica Miranda. Fizemos o projeto e eu estou agora finalizando
a tese para defender ano que vem e pretendo voltar o mais rápido possível para a clínica, porque eu estou com saudades da clínica, mas por enquanto dedicado totalmente à pesquisa. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Roger, pelo aceite, pela participação e pelo apoio, ouvindo também, comentando como você falou aqui pra gente. Não só você, como o Mauro, todo mundo que nos apoia, acompanhando aí o nosso podcast. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa científica e produção de conteúdos acadêmicos em musicoterapia. E como de praxe, a gente traz um texto introdutório que vai apresentar aqui o nosso tema e nortear toda a nossa conversa. Hoje a gente separou um trecho de um trabalho da musicoterapeuta Mariane Ozelani, que esteve com a gente no nosso segundo episódio sobre as PICs. Esse trabalho dela foi publicado em 2012 e fala justamente dessa questão sobre o panorama da pesquisa em musicoterapia, em especial aqui no Brasil. Nesse trabalho, o trecho que a gente separou traz a seguinte reflexão: a musicoterapia é uma área diversificada e a pesquisa em musicoterapia reflete essa diversidade. Bem como a prática, a pesquisa em musicoterapia teceu novos rumos, se abrindo para uma demanda que surgia, refletindo sobre a questão do papel do pesquisador em musicoterapia no âmbito das ciências humanas. Percebe-se que o método quantitativo, derivado do pensamento cartesiano moderno, foi um grande expoente nas pesquisas em ciências humanas, mas torna-se necessária a utilização de uma abordagem que esteja aberta e aceite a desordem e a incerteza como parte do processo de construção científica. A realidade estudada passa a ser considerada como um fenômeno cultural, histórico e dinâmico, experienciado e descrito por um pesquisador a partir do seu ato de observar. E tendo como norte essa reflexão proposta aqui pela Mariane, eu quero lançar para vocês a primeira pergunta. Muitos de vocês já começaram, já se apresentaram um pouco, né? Falaram um pouco sobre as áreas de pesquisa, como se desenvolveu e vem desenvolvendo toda essa prática científica de vocês, mas queria saber um pouco mais, quem quiser acrescentar alguma outra informação sobre a área na qual desenvolve seus projetos de pesquisa, mas além disso, que vocês contassem um pouco para gente de onde que surgiu essa inspiração, de onde surgiu a motivação para esses caminhos de pesquisa que vocês seguem, tanto como pesquisadores, quanto na definição das temáticas, público e trabalho que vocês desenvolvem. Acho que quando a gente fica se aproximando, vai se aproximando desse ambiente de pesquisa, né? A gente parece que a gente precisa às vezes mudar de roupa, porque tem uma senhora, a cientificidade, que vai nos convidando, né, a vestir uma roupa mais sóbria. Ela vai querendo um traje de gala, às vezes parece assim. Ela pede uma linguagem, né, que às vezes a gente vai cada vez mais se afastando do mundo, das pessoas, da realidade do mundo comum, às vezes, né? Às vezes eu tenho essa impressão com a senhora cientificidade. Mas fazer pesquisa sem um ponto de vista seguro, um ponto de vista confiável, não seria pesquisa. Se nós não tivéssemos aonde nos apoiar em suportes que eles chamam assim realmente que dê validade para aquilo que você está propondo como um problema de pesquisa e estratégias para você buscar resolver esse problema, né, e apresentar uma possibilidade de entender e uma solução para aquela realidade, né? Então, essa cientificidade, às vezes, ela nos coloca diante dessas possibilidades de números, né, de testagens, né? Vamos testar, vamos fazer experimentos, né? A ciência tem muito dessa realidade do experimento, e por um tempo ela ficou presa no experimento em laboratórios, né? Porque são seguros, você pode construir uma segurança para realizar a sua pesquisa. Estamos bem felizes.
Até que a gente acha a experiência musical nessa história. Chegou na experiência musical, uau! Aonde está a segurança? Ou melhor, por que precisa-se de segurança? No sentido assim, aonde está a insegurança? Acho que melhor dito é isso. Aonde está a insegurança? Se cada pessoa percebe a música a partir da sua própria forma de ser, não existe um padrão exatamente igual para todos no que vão significar com essa experiência. A gente consegue criar, obviamente existe, o padrão do processo de percepção sonoro-musical. Eu acho que isso tem várias pesquisas de neurociência e música e cérebro que se debruçam sobre isso. Acho que o Roger tem uma bagagem ótima sobre isso. Mas no campo da significação, que para mim é uma essência na musicoterapia, a experiência musical que as pessoas se entregam na musicoterapia, elas o fazem porque isso tem um sentido na vida delas, isso tem algo de muito significativo, e ao ponto de poder transformá-las como pessoas. E aí os números nos escapam disso. Se vamos colocar números nisso, nós perdemos isso, né? E a pesquisa qualitativa, que é onde a gente vai poder ouvir essa pessoa, ouvir esse personagem de pesquisa, ou esses personagens da pesquisa, né, que se entregam a essa experiência com a música e são transformados com ela, ou dar vozes a essas pessoas, a gente, na senhora cientificidade, ela precisa olhar para uma multiplicidade, talvez, de respostas, e não uma só resposta, né? Que a música serve para, né? E aí é que eu gosto do desafio da pesquisa em musicoterapia, que no Brasil acho que nós temos quase nada. Ouso dizer que pesquisa em musicoterapia no Brasil, ela é um bebezinho ainda, assim. Talvez por não termos programas específicos stricto sensu, e talvez porque nós precisamos ainda entender um pouco mais essa realidade da musicoterapia, que é permitir a multiplicidade de resultados, sem perder a essência, sem perder uma unidade, né, que é a experiência que as pessoas têm com a música. Aí é uma unidade. Todos têm uma experiência com a música. Eu acho bastante desafiador isso, bastante instigante isso, de nós tentarmos descobrir que conhecimento podemos construir investigando, né, em musicoterapia, e não sobre a musicoterapia. Eu acho que aí tem uma diferença interessante também, porque os programas stricto sensu, muitas vezes, quando permitem que a gente pesquise musicoterapia, quando permitem, porque muitas vezes a gente tem que pesquisar a área de conhecimento do programa, né? Porque isso é relevante ao programa, por questões políticas e por questões financeiras, muitas vezes, nós temos que trabalhar resultados, e aí a gente também perde a musicoterapia em certos momentos, assim, porque a gente não chega no como, a gente não fica, não nos aproximamos com uma escuta acolhedora de que experiência musical foi essa, e às vezes se trabalha a investigação da música no cérebro, e não se alcança a experiência que aquela pessoa teve com um processo musicoterapêutico. São feitos muitos recortes, às vezes, e precisa se fazer recortes, não tem outro jeito, isso não é um absurdo. Tem que se fazer um recorte para você poder construir uma metodologia, um desenho de pesquisa, por assim dizer, e ele possa ser confiável e sustentável, o que você está buscando responder enquanto problema de pesquisa. Mas eu sinto que ainda estamos caminhando assim a passinhos pequenos na área de pesquisa em musicoterapia, e temos mais investigações sobre a musicoterapia.